se você tem uma Bíblia, abra no Evangelho de São Marcos, no capítulo 7, do versículo 17. Diz assim, Marcos 7,17: quando entrou em casa, deixando as multidões, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola que ele havia falado, né? Então lhe disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai por lugares escusos. Você entendeu o que ele quis dizer, né? E assim considerou ele puro todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, como a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, que é a maldade, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Amém? Digam graças a Deus. Podemos assentar, irmãos? Eu quero nesta noite conversar com vocês dentro da palavra de Deus, e quero mais ou menos dentro dessa palavra mostrar para vocês como era que Jesus olhava as pessoas. Ele olhava as pessoas e ele poderia perceber nessas pessoas qualquer atitude de farsa, qualquer atitude de mecanismo de defesa para tentar se camuflar, para tentar realmente se esconder. E quando ele percebia essas coisas, ele era muitas vezes severo e até duro nas coisas que ele falava, nas coisas que ele dizia, porque se existia uma coisa que Jesus Cristo, que Deus gosta, é da transparência. Diga glória a Deus. Ele não suporta que tentemos nos esconder por trás de alguma coisa, ou por trás de uma religião, por trás de uma tradição, para tentar assim de uma certa forma enganá-lo, pensar que possamos enganá-lo, ou de uma certa forma criarmos um personagem ou um tipo que não seja na verdade nós mesmos. Por isso que quando nós vamos falar com Deus, nós temos que abrirmos o nosso coração e sermos muito claros para Deus daquilo que somos, não nos escondermos, não deixarmos de falarmos a verdade sobre nós mesmos, e abrirmos o nosso coração e, acima de tudo, reconhecermos nossas falhas, reconhecermos nossas imperfeições, porque quando isso acontece, Deus se agrada e Ele vem em nosso favor e começa a trabalhar para nos mudar. Mas quando nós chegamos diante de Deus com um espírito de autojustificação, não nos reconhecendo como dependentes de Deus, como alguém que precisa da misericórdia de Deus para poder sobreviver, quando nós chegamos diante de Deus e não nos vestimos com vestes de humildade para reconhecermos que Ele é Deus e que nós dependemos dEle para tudo, dificilmente Deus consegue nos atender, consegue nos abençoar, porque Ele realmente se reserva o direito de nos resistir quando nós somos tomados de qualquer sentimento de orgulho, de qualquer sentimento de arrogância. A Bíblia diz que Ele nos resiste, que Ele não faz em nossas vidas aquilo que Ele está pretendendo fazer. A prova é que uma certa vez Jesus chegou a fazer um comentário. Ele disse que um dia entrou no templo um fariseu e um publicano, disse Jesus. E o publicano entrou se sentindo o pior de todos, se sentindo extremamente indigno. E quando ele entrou na casa do Pai, ele começou a orar dizendo: Senhor, sê propício a mim, tem misericórdia de mim, que sou um pecador, que sou um miserável, tem piedade de mim, que mereço ser condenado. E o sujeito que era publicano, que era uma classe entre os judeus totalmente rejeitada, totalmente desprezada pelos religiosos,
aquela classe em que os religiosos olhavam e torciam a boca, viravam o rosto. Para vocês terem uma ideia, um fariseu religioso nem sentava na mesa se um publicano estivesse, e se ele estivesse sentado na mesa e um publicano chegava, ele levantava, mas ele não se sentava com o publicano, porque os publicanos, eles eram rejeitados pelos judeus. E esse publicano entrou e começou a se humilhar diante de Deus, começou a se reconhecer como falho, como imperfeito, como pecador, pedindo e implorando a misericórdia de Deus. E logo em seguida entrou um fariseu, e disse Jesus que o fariseu orava diferente, dizendo: Senhor, eu te louvo porque eu não sou igual àquele publicano, eu te louvo porque eu faço isso, eu faço aquilo, porque eu dou dízimo, eu cumpro com todas as regras da religião, e não sou parecido àquele homem que está ali. E ele então começou a se exaltar, e começou então a exaltar as suas qualidades. E Jesus disse que quem foi ouvido na oração não foi aquele fariseu, mas quem foi ouvido na oração que fazia foi aquele publicano, disse o Senhor Jesus Cristo. Então fica claro que Deus quer que você, quando chegue na presença dele, se reconheça como alguém dependente dele, se reconheça como alguém que não é nada e que não pode ser nada se ele não for contigo, se ele não fizer acontecer na tua vida. Que por mais que você se sinta perfeito, por mais que você se sinta realmente alguém que esteja andando no caminho, jamais se compare a alguém, jamais se sinta superior a alguém, jamais se sinta melhor a alguém, jamais se sinta na condições de poder julgar a vida de quem quer que seja, mas se sinta como alguém que vive na dependência de Deus e que precisa da misericórdia de Deus, precisa do amor de Deus e da sua tolerância, para que você possa continuar sobrevivendo na bênção e dentro de todas as promessas que Deus tem dado para você e tem dado para todos aqueles que acreditam. Digam glória a Deus. Um dia, nosso Senhor Jesus Cristo estava junto com alguns fariseus, e os seus discípulos chegaram juntos também. E quando eles chegaram juntos e foram para um determinado lugar, aconteceu que os fariseus ficaram olhando Jesus e ficaram observando os discípulos de Jesus. Eles ficaram só filmando e só analisando para poder traçar julgamentos de Jesus e dos seus mais discípulos e dos seus discípulos. E eles observaram uma coisa, que quando sentaram na mesa para comer, talvez por descuido, por distração, por pressa, ou até mesmo por fome, os discípulos de Jesus não lavaram as mãos. Não lavaram as mãos. E os fariseus na hora perceberam aquilo, viram que os discípulos de Jesus não lavaram as mãos, e a religião judaica, ela exigia uma asepsia quase em tudo. O prato tinha que ser bem limpo, o copo tinha que ser extremamente limpo e lavado, as mãos tinham que ser extremamente lavadas com esmero, para eles poderem então sentar à mesa, porque eles observavam toda a lei cerimonial de Moisés. E toda a lei cerimonial estabelecida por Moisés foram leis estabelecidas por Deus de saúde pública, com o intuito de não permitir que as pessoas se contaminassem, com o intuito de proteger a saúde do povo que tinha saído do Egito em direção da terra prometida e que tinha algumas dificuldades para poder fazerem as higienes básicas, e Deus então estabeleceu como lei obrigações que estava entre lavar as mãos, estava entre fazer suas necessidades fisiológicas no deserto, abrir um buraco e depois tapar. E havia então 1000 e poucos preceitos, que eram exatamente preceitos que Deus estabeleceu como regra para poder proteger a saúde do povo. Dentro dessas regras estava até mesmo a comida que eles deveriam comer. Deus excluiu todo e qualquer tipo de comida remosa. Deus excluiu a carne de porco. Por que Deus excluiu a carne de porco?
porque Deus sabia que era uma carne altamente contaminada e que eles poderiam não assar bem e poderiam se contaminar. Então todos aqueles alimentos que poderiam contaminá-los, Deus procurou exatamente impedir que eles comessem. Por quê? Porque eles estavam no deserto, eles não tinham água à vontade para poder estabelecerem uma higiene satisfatória para se proteger das bactérias que eles não conheciam, mas que Deus já conhecia. Por isso Deus estabeleceu algumas leis cerimoniais com o intuito de protegê-los de contaminações. E os judeus então tinham esmero com respeito a essas leis. E os discípulos de Jesus entraram, não lavaram as mãos, e eles ficaram filmando, observando. E depois foram questionar Jesus: vem cá, por que os teus discípulos não lavam as mãos? Por que eles sentaram na mesa, mas nós não ouvimos lavar as mãos? Quando eles falaram aquilo, Jesus ficou chateado. Não que Jesus fosse contra que se lavasse as mãos, Jesus não era contra, ele mesmo lavava. Mas o que ele percebeu foi o tom de julgamento, aquele tom que tenta realmente criar situações para poder constranger, para pegar gancho, para poder passar na cara, para poder provocar, para poder diminuir, para poder desfazer. E Jesus Cristo então percebeu neles esse sentimento, não de preocupação com a lei, não de preocupação realmente em ser esmerados com a lei, mas no prazer de poder jogar na cara, no prazer de poder confrontar, no prazer de poder julgar, que é uma das coisas que Deus rejeita, que Deus não aceita, que Deus não concorda, exatamente quando você usa desse expediente para poder confrontar alguém, para poder jogar na cara de alguém. Isso é coisa que Deus não aceita. E se você for perceber, como nós somos tendenciosos para termos prazer em fazer isso, como nós gostamos de dar troco, como nós gostamos de constranger as pessoas que nós não temos simpatia ou não gostamos, como nós gostamos de torcermos para se dar mal aquele que não faz parte do nosso coração ou do nosso sentimento de prazer de tê-lo como alguém próximo. Essas reações são reações bem humanas, bem carnais. Como nós somos assim, e essas coisas Jesus não gosta. E Jesus percebeu o tom daquela pergunta, Jesus percebeu o tom daquele questionamento, e na mesma hora Jesus ficou indignado, porque uma das coisas que indignava Jesus eram exatamente aqueles fariseus hipócritas. Eles eram hipócritas, eles eram camuflados, eles eram cheios de mecanismos de defesa, e eles se escondiam na religião deles, se escondiam nas práticas religiosas que eles tinham, para tentarem se camuflar das suas más atitudes. Procurava então usar exatamente a religião para tentar camuflar a dureza do coração, a falta de sentimento, a falta de afeto, o prazer de agredir, o egoísmo e tantas outras coisas que Deus não gostava e que Jesus se entristecia. E quando eles falaram isso para Jesus, Jesus se logo para eles disse: olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, que o que contamina o homem não é o que entra no homem, mas é o que sai do homem, disse Jesus. É o que sai da gente, é o que contamina, ou é o que nos contamina. Não o que entra pela boca, mas o que sai e sai do coração. Foi o que ele falou, irmão. E depois que ele disse isso, ele fez uma relação de coisas que nos contaminam, que nos deixam em xeque diante de Deus, que foram as coisas que eu li para vocês. E nesse momento eu fico perguntando para mim e para você mesmo: será que nós temos nos contaminado? Será que às vezes nós não estamos tão preocupados com a higiene, com tantas outras coisas? E às vezes não estamos preocupados com aquilo que contamina a alma, que contamina o espírito. Esses dias eu estava assistindo televisão e vi uma reportagem interessantíssima.
Parece-me que foi cientistas ingleses descobriram que quando nós vamos criar nossos filhos, a melhor maneira é deixá-los realmente soltos, deixar eles brincar na terra, deixar eles correr descalços, deixar eles terem uma vida livre. Porque eles descobriram que quando você permite que isso aconteça, o organismo deles cria anticorpos contra determinadas bactérias, de maneira então que as bactérias não os atingem. Depois que eles ficam adultos, eles ficam imunizados por terem uma vida mais livre, por pisarem na terra, por realmente terem mais contato com a natureza, ainda que esses contatos levem a contato com bactérias. Eu já sabia disso há muito tempo. Eu pensei, quando eu era moleque, eu tinha uma vida muito livre. Eu me lembro que uma vez eu furei o pé num prego, passei quase um mês andando com o pé assim, jogava a bola com o pé assim, escondendo da minha mãe, e não deu tétano não, nem infecção nenhuma. No tempo mais antigo, o menino cortava o pé, urinava em cima. Não era assim que era antigamente? O pessoal então jogava terra em cima para poder parar o sangue. Isso é menino de periferia, como eu fui. E não acontecia nada, Deus protegia, criava anticorpos. Vocês estão me entendendo? E eles descobriram isso agora, estão exatamente falando sobre essa questão, que você não pode ficar evitando os contatos, porque as crianças precisam desenvolver anticorpos contra determinadas bactérias e doenças que podem ser fáceis deles adquirirem quando se torna adulto, porque não tem imunização por serem preservados demais. Interessante isso aí. Jesus falou então aqui que contamina é o que sai, disse ele. Depois que ele falou isso, ele declarou puro todos os alimentos, diz aqui a palavra de Deus. Mas o que é que tem saído de nós? Quais são os nossos mecanismos de defesas? O que é que nós estamos querendo camuflar nas nossas vidas? Eu digo isso para vocês, porque às vezes nós desenvolvemos esses mecanismos de defesa para nos escondermos por trás de uma religião principalmente. Você pode perceber, por exemplo, que quase todo sujeito que é psicopata, que desenvolve um tipo de psicopatia, daqueles maléficos mesmo, eles são tão camuflados que ninguém sabe que por trás daquele homem agradável, daquele homem extremamente delicado, às vezes está um monstro escondido. Fred Dahmer, acho que era o nome dele, lá nos Estados Unidos, que era um homem que morava numa região dos Estados Unidos, todo mundo gostava dele, era um sujeito boa praça, era um cara gente boa, sujeito bacana, camarada realmente que toda a vizinhança gostava dele. Um dia o carro da polícia vai passando na porta da casa dele e um garoto adolescente sai correndo amarrado de dentro da casa dele às pressas, e ele correndo atrás do garoto. E quando a polícia vê aquilo, que para ver o que está acontecendo, seguraram o garoto, que libertaram o garoto contou que ele, o Fred, ia matá-lo. A polícia entrou na casa do Fred, e quando entrou na casa do Fred, descobriu realmente um verdadeiro circo dos horrores. Dentro da casa dele havia cabeça de pessoas dentro da geladeira, havia um freezer completamente lotado de vísceras humanas, de pedaços de corpos humanos. E segundo os que se tem conhecimento, ele já tinha assassinado mais de 16 adolescentes que ele atraía, que ele levava para dentro da sua casa. Ele era homossexual, e depois que ele usava os meninos, ele torturava e espedaçava e deixava os pedaços dentro da geladeira e dentro do freezer para ir comendo aos poucos. E ninguém na vizinhança podia imaginar aquilo. Ele se camuflava muito bem. O mecanismo de defesa dele era ser agradável, ser prestativo, ser gente boa com todo mundo, e por trás daquilo ele tentava então se camuflar, e por trás de tudo aquilo havia dentro dele um verdadeiro monstro, totalmente contaminado, com sede de sangue. Ainda era religioso. Irmãos, Deus ou Jesus abominava essas coisas. Era isso que Jesus estava contra quando ele falou com os fariseus, porque ele sabia com quem ele estava lidando. Sabia que aqueles homens eram só casca, só religião, só tradição, mas que lá dentro de si não havia a verdadeira prática da religião. Que religião é para ligar você a Deus. Esse é o sentido da palavra.
Não havia uma verdadeira prática da palavra, mas havia um excesso de religiosidade dentro da religião que eles praticavam. Mas eles na verdade eram homens totalmente contaminados pela sua maneira de ser, pela sua forma de agir e pela maneira como olhava o outro, como olhava o próximo, como olhava o seu semelhante. Então eu quero dizer para vocês que a verdadeira prática da religião não está nessas camuflagens, nessas mentiras que nós podemos construir em nossa volta para tentar realmente esconder na realidade quem somos, mas está na preocupação com o próximo, na maneira como você age com o seu semelhante. Do que adianta você de repente dizer que tem uma religião, que tem uma igreja, mas você é uma pessoa extremamente intolerante, você é uma pessoa com coração mau? Que adianta você dizer que tem uma igreja, que tem uma religião, mas vive em litígio com todo mundo, vive em confusão, vive em briga, vive maltratando pessoas, vive maltratando a sua família, vive maltratando as pessoas próximas de você? O que adianta você dizer que tem uma religião, que tem uma igreja, que frequenta, e de repente a sua vida é aquele tipo de vida em que as pessoas temem você pela maldade, por ser implacável, por ser extremamente agressivo, por tomar atitudes que são totalmente incompatíveis com a vida de alguém que fala que está com Deus, com a vida de alguém que fala que está seguindo a Jesus Cristo. Então servir a Jesus e ser de Deus não é criar mecanismos de defesa para tentar se camuflar ou se esconder, ou usar um dos mecanismos de defesa mais comum entre aquelas pessoas que querem esconder práticas erradas suas, que é acusar os outros, julgar os outros. Quando uma pessoa faz isso na minha frente, eu já fico em dúvida com respeito a ela. Quando eu vejo alguém que começa a usar de acusação, que já começa a usar de pré-julgamento dos outros, falando mal dos outros, julgando todo mundo como errado, só ele de certo, eu já fico vendo nele algo que é alguém que está se camuflando e criamos mecanismos de defesa que está medrando na área com o sentido de realmente de se esconder, de se camuflar, e isso desagrada a Deus. Por quê? Porque servo de Deus, segundo a Bíblia, tem que ser transparente. Diga glória a Deus. Às vezes é difícil para nós sermos transparentes, mas é necessário sermos transparentes. E era exatamente isso que estava desagradando Deus. Jesus, Ele disse: olha, o que contamina é o que sarge, a maldade, a impureza, a prostituição. E Ele foi enumerando um monte de coisas. Essas coisas nos contaminam. E eu pergunto para você: será que você tem se contaminado? Será que nós temos nos contaminado na verdade? Será que o nosso coração, de alguma forma, está precisando ser limpo pela palavra? Uma certa vez Deus falou para o profeta Samuel, está lá no 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Senhor não vê como vê o homem, disse Deus. O homem vê o exterior, vê o que está diante dos seus olhos, adiante dos seus olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Diga glória a Deus. Na Bíblia, Deus elegeu o coração como o centro das nossas emoções. Bem que nós sabemos que não é o coração, sabemos que é o cérebro, mas foi a forma de Deus poder chamar a sua atenção e dizer que as coisas vêm do coração. Cuidado com o nosso coração, nós temos que tomar cuidado. A Bíblia chega a nos afirmar que às vezes o nosso coração é enganoso, ele nos impulsiona para coisas como se fossem verdades que não são. E às vezes nós somos influenciados pelas nossas emoções a tomarmos atitudes, tomarmos direções em nossas vidas que não são direções saudáveis para a nossa vida espiritual. Então nesta noite, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: que a Bíblia diz
que o coração tem que estar limpo. Diga glória a Deus. Jesus falou: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles o quê? Vocês lembram? Verão a Deus. Diga glória a Deus. É a Bíblia quem diz isso. Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Como é estar com o coração limpo? É não guardando mágoa de ninguém. Diga glória a Deus. É não estando ressentido, mesmo quando atingido, mesmo quando maltratado, mesmo quando injustiçado. Você não se atinge, você se protege. Estar limpo de coração é quando você realmente tem 1000 motivos para poder ter ódio de alguém, em ver no lugar de você ter ódio, você ora pela pessoa. Diga glória a Deus. Estar limpo de coração não é sair por aí julgando os outros, acusando os outros, ou expondo as mazelas e as fraquezas dos outros. Porque se você sabe da fraqueza, da dificuldade, da deformidade, do defeito de alguém, e se você sabe disso, vá orar com ele para ajudá-lo. Não pegar e expor aquela fraqueza a todos para poder colocar a pessoa numa situação de constrangimento. Não é assim que o limpo de coração faz. O limpo de coração, ele consegue compreender as outras pessoas. Digam glória a Deus. O limpo de coração não fica querendo dar rasteira em ninguém, nem querendo fazer os outros se dar mal, se destruir ou se atingir, como nós vimos recentemente na televisão. Homens de Deus que ficam se acusando mutuamente, sem necessidade disso. Ninguém é perfeito. O limpo de coração, ele não tem prazer na desgraça, na destruição e na derrota do outro. O limpo de coração, ele tem o prazer de agradar a Deus. Amém? De agradar a Deus. O limpo de coração, ele torce para que as pessoas se dêem bem. O limpo de coração, ele consegue reconhecer a sua falha, reconhecer o seu erro. O limpo de coração, que não se contamina, é aquele que, segundo falou o próprio Jesus aqui, não é arrogante, não é louco, mas é equilibrado, porque se deixa influenciar pela palavra de Deus. Amém? Eu conheci um irmão na minha igreja, que você olhava para ele e você não imaginava. Eu acho que ele tinha 2 peles. Ele tinha uma pele de ovelha que ele vestia quando vinha para a igreja. Quando ele saía da igreja, que ele chegava em casa, estava lá atrás da porta a pele de lobo, ele vestia a pele de lobo. Vocês já viram gente que é assim? Que você olha na igreja e pensa que é uma belezura. Vai olhar ele lá em casa para ver como é que ele é. Atormenta a vida de todo mundo em casa. É irado, é murmurador, é arrogante, maltrata a sua casa, maltrata a sua família, maltrata a sua esposa, maltrata seus filhos. E parece assim que a igreja é um lugar de interpretar o suposto homem perfeito, ou a mulher perfeita. Só que a Bíblia diz que Deus não olha para o exterior, Deus olha para o coração. Diga glória a Deus. De Deus ninguém pode se esconder. Ele sabe quem é você, Ele sabe quem sou eu. Não dá para ficar camuflado, não. E se a gente sente dificuldade, nós temos que implorar misericórdia para Ele, para tentarmos superarmos as dificuldades que temos. E uma das coisas que Ele está querendo é que consigamos limpar o nosso coração diante dEle, para vivermos uma verdade, essa verdade que vai nos impulsionar e nos projetar para a vida eterna. Diga glória a Deus. Então o Senhor Jesus Cristo estava preocupado com isso. O que contamina é o que sai de si. As suas atitudes é que determinam se você está contaminado ou não. E nesta noite eu estou pregando essa palavra para vocês, para pedir que Deus tenha misericórdia de todos nós,
de todos nós que estamos aqui, para não sermos uma mentira, para não sermos uma farsa, mas para que sejamos todos nós, juntos, uma coisa só: servos do Deus Altíssimo, servos de Deus, preocupados com a palavra e tentando viver a verdade de Deus com todas as dificuldades que nós temos, porque quando isso acontece em nós, Deus vai confirmando bênçãos e mais bênçãos sobre a nossa vida. Amém? Portanto, pense nisso, analise isso e se posicione da maneira como Deus está querendo, para que Deus possa ser abençoado. Seja transparente, seja você mesmo, não crie tipos, não crie personagens, mas viva a vida de acordo com aquilo que Deus quer que você viva, dentro da realidade, tentando melhorar a cada dia, reconhecendo os seus erros, como aquele publicano, reconhecendo suas imperfeições, para que Deus tenha como ajudar você, para que Deus tenha como trabalhar em você e melhorar você a cada dia, até em que você possa chegar, segundo a Bíblia, à estatura de varão perfeito. Amém? Que isso é um resultado de todo um trabalho de Deus na minha vida, na tua vida e na nossa vida. Portanto, pensa nisso e que possamos melhorar cada vez mais no nome de Jesus. Amém? Foi muito bom ficar com você até agora. Eu agradeço pela sua audiência, por ficar conosco acompanhando o nosso programa. Eu quero aproveitar agora e quero convidar você para estar conosco na Igreja do Evangelho Quadrangular, que fica ali na rua Raimundo Corrêa, 355, no bairro do Monte Castelo. Quarta-feira nós temos 3 concentrações, 9 da manhã, 5h30 da tarde e 7h30 da noite. E às 7h30 da noite eu estou lá para trazer uma palavra para você, para orar por você que está com problemas ou passando dificuldades e precisando de oração, precisando de ajuda. Domingo temos o culto da família, sexta-feira o culto da libertação, 9 horas da manhã e 7h30 da noite. Eu também convido você. Terça-feira tem um culto de oração. Sua presença vai ser muito importante. E olha, eu agradeço muito pelo fato de você nos acompanhar pela televisão e convido você para estar conosco na Igreja Quadrangular. Tá certo? Vamos fazer uma oração? E se você, porventura, estiver interessado em entrar em contato conosco, está aqui o nosso e-mail na tela, é prpauloguilherme@hotmail.com. E vamos ser amigos no Facebook, é só procurar Paulo Guilherme no Facebook que você vai achar. Nós podemos então sermos amigos e conversarmos muito, tá certo? Vamos orar por você, por sua casa e sua família? Senhor nosso Deus, no nome de Jesus Cristo, eu oro agora pelo lar dessa pessoa, pela casa dessa pessoa, pela família dessa pessoa que me acompanha na televisão. Peço que a tua bênção venha até esse lar, que o Senhor Deus repreenda todo problema, toda briga, toda contenda, toda desunião, toda miséria, tudo aquilo que não presta e que não vem de ti, que porventura tenha atingido essa casa, esse lar, essa família, que esses males sejam repreendidos em nome de Jesus. Que essa pessoa seja abençoada, tenha vitória e tenha resposta das suas orações feitas a Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. Amém? Olha, fica com Deus e até uma próxima oportunidade. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do